Olá, hoje eu bato um papo ótimo com a pesquisadora e doutora em educação Gladys Perlin, sinal Gladys Perlin, uma das maiores especialistas brasileiras em surdez e primeira surda a obter um doutorado no nosso país. E mais, você também passa o dia inteiro assim? Sabia que isso pode afetar muito sua coluna? Vamos contar como a tecnologia vem mudando nossa postura e de que forma podemos preservar nossas costas e nosso pescoço. O Panorama Visual está no ar. Ela é teóloga com mestrado e doutorado em educação e dedicou grande parte da vida ao estudo da surdez. Foi a primeira surda a conseguir um título de doutora no Brasil. Diferença, alteridade e identidade surda são alguns dos seus campos de investigação. Eu estou aqui com a gaúcha Gladys Perlin. Que prazer, tudo bem? Também é um prazer conversar com você, Clarissa. É uma satisfação. Estou muito feliz. Que ótimo! Como se sente sendo a primeira surda doutorada do Brasil? De certa forma, é uma carga ter sido a primeira. Eu abri portas para outras pessoas, inspirando mais gente a fazer doutorado também. Antes não havia nada, não havia nem artigos. Como íamos fazer? Era necessário inspirar mais surdos, criar um grupo para juntá-los. Então, durante a primeira Conferência dos Direitos da Pessoa Surda, em Porto Alegre, nós organizamos várias propostas e encaminhamos para a sociedade. Porque não queríamos que a sociedade falasse por nós. Nós mesmos queríamos falar sobre surdez. Queríamos nos sentir representados. E hoje, olhe para você. Olhe o seu exemplo. Foi uma evolução. Fico muito feliz. Quais foram as principais barreiras enfrentadas? Foram muitas barreiras. Quando eu entrei no mestrado, era de educação especial e eu não me sentia bem com esse tema. Aquele não era o meu lugar. Me chamar de deficiente? Eu não aceitava aquilo. Ficava angustiada. Minha vontade era largar o curso. A minha sorte foi que tive uma conversa com Carlos Scliar e ele me sugeriu buscar outros caminhos e repensar a educação de surdos. Aquilo me abriu os olhos para as possibilidades e eu fui persistente. No começo não havia intérpretes. Depois, eu mesma tinha que chamar intérpretes para mim. Além disso, a interpretação era de um nível muito básico, então eu precisava estudar muito. Eu queria entender as palavras, eu precisava me esforçar. Mas consegui. Havia ainda a barreira social, já que algumas pessoas não aceitavam meu tema de pesquisa. Mesmo nas palestras que eu dava, havia uma resistência. Portanto, foram muitas barreiras. Mas eu segui em frente até conseguir uma abertura e, no fim, deu certo. Atualmente, Gladys é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Também já lançou e organizou diversos livros, que são citados em teses e dissertações Brasil afora. Hoje ela é uma referência para pesquisadores surdos e ouvintes na área de educação de surdos. Você defende a criação de cultura, história e artes surdas, configurando a ideia de povo surdo. Por que isso é importante? Porque isso é muito importante para nós, para a nossa vida como surdos. A gente não pode misturar nossa cultura com a do ouvinte, que é outra coisa. É a cultura de quem ouve. Existem pesquisas sobre estudos culturais que nos dão suporte para compreendermos a cultura surda, assim como acontece com a cultura dos indígenas. A gente precisa trazer à tona aspectos específicos dessas culturas. A cultura surda é construída de maneira diferente da cultura ouvinte. A do ouvinte tem como alicerce o canal auditivo.
é criado com base na audição, explorando muito menos o aspecto visual. O ouvinte até gesticula, mas muito menos que o surdo, que conta com uma língua visual gestual, o que vai caracterizar outra cultura. É o chamado povo surdo. Temos nossa língua, nossa história, cultura e leis próprias, arte própria. Faça o teste e olhe ao seu redor. Quantas pessoas estão com a cabeça virada para baixo, olhando o celular ou tablet? E no trabalho? Será que elas se preocupam em manter a tela do computador na altura dos olhos? Pois é, esses maus hábitos estão afetando gravemente nossas colunas. O uso do smartphone, né, faz com que a pessoa mude a sua postura no dia a dia, né? Hoje em dia a gente praticamente olha para a tela do smartphone digitando, muita gente digita andando pela rua, muita gente digita dirigindo, e isso então vai causar, né, repercussão no pescoço, né, onde a pessoa começa a olhar para baixo. Isso vai tensionar a musculatura, dar dor na coluna, além do uso repetitivo, né, das mãos, dos punhos durante a digitação, que vai também causar repercussão em todas as articulações. Priscila Miranda tem 24 anos, é técnica em radiologia e sempre foi sedentária. Ela usa o celular o tempo todo, em casa, na rua e no trabalho. Sente dores de cabeça e na coluna. Priscila, quando você percebeu que precisava de tratamento? Eu percebi que precisava de tratamento há alguns meses, quando eu comecei a sentir muita dor e me atrapalhar no meu trabalho. As dores têm incomodado tanto a Priscila que ela resolveu pedir ajuda a um especialista. Na avaliação que foi realizada com a Priscila, nós percebemos alterações posturais. Certamente essas alterações têm alguma relação com hábitos e estilos de vida da Priscila durante o decorrer da vida dela. Essas alterações elas podem ter sido amplificadas por esses hábitos e estilos de vida ou, na verdade, podem ter também uma origem de sua infância, uma origem congênita. Nossa cabeça pesa, em média, 5 quilos. Quando baixamos ela assim, o impacto na cervical é o equivalente a até 25 quilos. Já existe até um termo para definir problemas cervicais causados pelo hábito de checar o celular. É o test neck, ou seja, o pescoço de quem digita mensagem de texto. O que o uso excessivo do celular pode causar? Quais os sintomas? Quando se deve procurar ajuda? Às vezes você tem um quadro de dor momentânea que se resolve de forma espontânea, mas é aquela dor de forma repetitiva, que sempre é causada pelo mesmo tipo de movimento. Então, vamos dar o exemplo novamente do celular. Né? Se a pessoa tem um celular e digita ali o dia inteiro, e sempre quando ela digita, ela começa a ter uma dor no punho. Então, se essa dor ela é sempre causada por esse tipo de movimento, a gente pede para o paciente observar isso, ele deve procurar o médico para fazer o diagnóstico adequado, né, e o tratamento adequado. Né? A gente sempre orienta a não realizar automedicação, porque isso daí pode protelar o problema e agravar até chegar num estágio mais grave, né, e onde a recuperação fica mais difícil. O mais assustador é que esses tipos de dores e tensões na região das costas, nuca e até braços costumavam aparecer nas pessoas depois dos 40 anos. Hoje já há adolescentes que se queixam desses males nos consultórios médicos. Atualmente nós vimos assistindo um aumento dos casos de dor, de alterações posturais, atingindo as pessoas mais jovens. Existem estudos recentes na Finlândia, no Canadá, apontando inclusive causas relacionadas ao uso de novas tecnologias, ao uso de smartphone, ao uso de tablets,
as posturas inadequadas para o uso dos notebooks, enfim, todas essas novas tecnologias e a ausência do que antes era realizado por esses jovens, que eram atividades mais físicas, né? Aquelas brincadeiras de infância, práticas desportivas, atividades que cada vez vão se apagando da agenda dos nossos jovens, dos adolescentes, das crianças que nós temos hoje. Os surdos usam o celular como máquina de comunicação. Isso é incrível, né? Que coisa bonita que a tecnologia trouxe. Mas há que se aprender a conviver com ela, né? Então, o que a gente pode dizer é que o nosso corpo, cada vez mais velho a gente fique, mais precisará de músculo. Então, fazer exercícios toda semana, tentar ficar dentro de um peso próximo do ideal, né? É evidente que a gente jovem tem um peso sempre muito bom. A gente vai envelhecendo, vai difícil controlar o peso, mas a gente deve ficar no máximo no sobrepeso para ter uma terceira idade saudável, que vale a pena viver. Então, o exercício é muito importante. E, por outro lado, desde jovem, a gente deve se acostumar com esta ferramenta nova, colocando o celular, por exemplo, numa posição em que você não se curve muito. Posso exemplificar aqui. Em vez de eu ficar nesta posição, eu posso ficar nesta. Então, eu estou equilibrando o meu eixo, diminuindo o esforço que a minha musculatura deve fazer para manter minha cabeça fora do eixo. Realmente, então, orientar aquela pessoa que usa smartphone, então, dela tentar diminuir o tempo, obviamente, que ela usa o celular, né? Então, no caso de crianças, é até um pouco mais fácil, que você consegue estabelecer, talvez, intervalos regulares que ela possa usar, né? E estabelecer o tempo, o limite, né, que ela possa usar. O meu principal conselho é: façam sempre exercício, procurem não ganhar peso demais e postura correta. Aí você vai ter uma terceira idade feliz, produtiva e, olhem, essa juventude vai viver até 120, 130 anos. Tomem cuidado com o corpo, porque esse tempo vai cobrar de vocês essa musculatura. E por hoje é só. Até o próximo Panorama. Tchau!